Eu tinha 78 anos, quando descobri que morrer sozinha não era o pior que poderia me acontecer. O pior foi ouvir meus 3 filhos, aqueles que eu criei com cada gota do meu suor, dizerem que estavam ocupados demais para se despedir. Meu nome é Conceição Ferreira. Durante 53 anos, acordei às 4 da manhã. Primeiro como costureira, depois como dona de uma pequena confecção no bairro do Brás, em São Paulo. Minhas mãos, hoje enrugadas e marcadas por agulhas, construíram um patrimônio de R$ 920 mil. 3 apartamentos, uma poupança e 3 filhos que eu jurava que me amavam. Marcos, o mais velho, 52 anos. Advogado tributarista com escritório na Faria Lima. Eu paguei cada centavo da faculdade dele, R$ 185 mil em mensalidades, livros e aquele intercâmbio de 6 meses em Portugal que ele precisava para a carreira. Hoje, ele dirige um BMW e mora num apartamento de R$ 2.300.000 no Itaim. Regina, a do meio, 49 anos. Casou com um empresário, mora em Alphaville. Quando ela quis abrir sua loja de decoração, quem deu os R$ 240 mil de capital inicial? Eu. Mãe, é só um empréstimo. Te pago em 2 anos. Isso foi há 11 anos. Nunca vi um centavo de volta. E Fernando, meu caçula, 45 anos. E ainda encontrando seu caminho. Já financiei 3 negócios fracassados, uma hamburgueria, uma startup de aplicativo que nunca entendi e uma loja de suplementos. Total investido, R$ 312 mil. Dinheiro jogado no lixo. Mas eu nunca reclamei. Sabe por quê? Porque toda vez que eu olhava para eles, eu via aquelas 3 crianças que corriam pela casa pequena em Guarulhos, que brigavam pelo último pedaço de bolo, que me abraçavam quando eu chegava exausta do trabalho. Eu via amor, pelo menos era o que eu achava. Tudo começou a mudar há 6 meses, quando comecei a sentir uma fraqueza estranha, cansaço que não passava, perda de peso. Minha vizinha Dona Lourdes, que me conhece há 40 anos, foi a primeira a notar. Conceição, você está com uma cor esquisita. Vai no médico, mulher. Fui. O diagnóstico veio como uma sentença: câncer de pâncreas. Estágio avançado. O oncologista, um homem jovem com olhos tristes, segurou minha mão enquanto explicava. Dona Conceição, com tratamento agressivo, podemos tentar ganhar alguns meses. Mas preciso ser honesto com a senhora. Esse tipo de câncer é muito difícil. Difícil. Que palavra pequena para descrever o fim de uma vida. Liguei para Marcos primeiro. Ele atendeu no 3º toque, a voz apressada. Oi, mãe. Tô entrando numa reunião. É rápido? Filho, estou com câncer. No pâncreas. É grave. Silêncio. Depois um suspiro. Caramba, mãe. Que notícia pesada. Olha, essa semana tá impossível. Mas no fim de semana eu passo aí, tá? Fica calma. Você é forte. Ele não veio no fim de semana. Mandou uma mensagem no domingo à noite. Mãe, surgiu um imprevisto com um cliente importante. Semana que vem com certeza. Regina chorou no telefone. Chorou muito. Disse que ia largar tudo e vir cuidar de mim. Mãe, você não vai passar por isso sozinha. Eu prometo. Ela apareceu uma vez. Ficou 2 horas. Passou a maior parte do tempo no celular, resolvendo emergências da loja. Quando foi embora, deixou um buquê de flores e um cartão. Mãe, você é guerreira. Te amo. Fernando foi o que mais me surpreendeu. Ele que sempre foi o mais carinhoso. O que mais precisou de mim. Mãe, isso é muito pesado para mim. Eu não consigo te ver sofrendo. Me desculpa, mas eu preciso processar isso do meu jeito. Processar. Ele precisava processar. Enquanto eu vomitava depois da quimioterapia, enquanto meu cabelo caía em tufos no travesseiro, enquanto eu chorava de dor às 3 da manhã, ele estava processando. A quimioterapia custava R$ 14.800 por sessão. O plano de saúde cobria a parte. Mas os medicamentos complementares, as consultas particulares, a enfermeira que vinha 3 vezes por semana, tudo isso saía do meu bolso. Em 4 meses gastei R$ 87 mil. Nenhum dos 3 ofereceu ajuda financeira. Nenhum. Marcos ganha R$ 45 mil por mês. Eu sei porque ele mesmo me contou. Orgulhoso. No último Natal. Regina acabou de trocar de carro um SUV de R$ 280 mil. Postou no Instagram com a hashtag merecido. Fernando continua morando no apartamento que eu comprei para ele
há 10 anos. Avaliado hoje em R$ 450.000. Mas para mãe doente? Nada. Foi Dona Lourdes quem me acompanhou nas sessões de quimioterapia. Dona Lourdes, 76 anos, viúva, aposentada com R$ 3.200 por mês. Ela segurava minha mão, enquanto o veneno entrava nas minhas veias. Ela fazia sopa quando não conseguia comer. Ela dormia no sofá da minha sala nas noites piores. Conceição, ela me disse uma noite, com aquela honestidade que só os velhos amigos têm: seus filhos são ingratos. Você precisa aceitar isso. Eu não queria aceitar. Eu não podia aceitar. Então eu inventava desculpas. Marcos tinha uma carreira exigente. Regina tinha o marido, os filhos, a loja. Fernando era sensível demais, sempre foi. Eles me amavam do jeito deles. Até aquela quinta-feira, eu tinha acabado de sair de uma consulta com um oncologista. As notícias não eram boas. O tumor não estava respondendo ao tratamento. Ele falou em cuidados paliativos, falou em qualidade de vida nos meses restantes, falou em colocar as coisas em ordem. Eu estava sentada no banco do hospital, tentando processar, quando meu celular apitou. Uma notificação do grupo da família no WhatsApp. O grupo que eles criaram quando eu fui diagnosticada, chamado Força, Mãe. Abri sem pensar. Era uma mensagem de Regina para Marcos e Fernando, claramente enviada no grupo errado. Gente, já pensaram no que vamos fazer com os apartamentos? O dos Jardins vale pelo menos 1.200.000. Se vendermos os 3 e dividirmos, cada um fica com uns 700.000. Acho que a gente deveria conversar sobre isso antes de qualquer coisa. Sabe como é? Evitar conflito depois. Meu coração parou. Abaixo. A resposta de Marcos. Concordo. E tem a poupança também. Mãe sempre foi reservada sobre valores, mas deve ter uns 300, 400.000 ali. Precisamos ver o testamento, se ela fez um. Melhor garantir que está tudo certo. E Fernando, será que ela não toparia passar os apartamentos pro nosso nome agora? Tipo, para evitar inventário depois. Eu vi na internet que dá para fazer doação em vida. Economiza um monte de imposto. Eu li 3 vezes. 4. 5. Minhas mãos tremiam tanto que o celular quase caiu no chão. Uma enfermeira que passava parou, preocupada. Senhora, está tudo bem? A senhora está muito pálida. Não, eu queria gritar. Nada está bem. Meus filhos estão planejando dividir minha herança enquanto eu ainda estou viva. Enquanto eu luto para respirar, eles calculam quanto vale cada metro quadrado da minha vida. Mas eu não disse nada. Apenas balancei a cabeça e murmurei que estava bem. Naquela noite, sozinha no meu apartamento de 72 metros quadrados nos Jardins, o apartamento que agora eu sabia que valia pelo menos 1.200.000 para minha filha, eu chorei até não ter mais lágrimas. E então, algo mudou dentro de mim. A dor deu lugar a algo mais frio, mais claro. Uma lucidez que talvez só chegue quando você encara a morte de frente e percebe que as pessoas que você mais amou só estão esperando você morrer. Peguei meu celular e tirei print da conversa. Salvei em 3 lugares diferentes. Depois, abri minha agenda e anotei. Segunda-feira, 9h, consulta com advogado. Refazer testamento. Eu tinha passado a vida inteira dando amor, dando dinheiro, dando chances, dando perdão. Estava na hora de parar de dar. Na segunda-feira, às 8h45 da manhã, eu estava sentada na recepção do escritório do Dr. Henrique Vasconcelos, um advogado especialista em direito de família que Dona Lourdes havia recomendado. O marido da minha sobrinha usou ele no divórcio. Ela explicou. Dizem que é duro, mas justo, e não tem medo de briga. Era exatamente o que eu precisava. O Dr. Henrique era um homem de 60 e poucos anos. Cabelos grisalhos, óculos de armação grossa e um olhar que parecia atravessar qualquer mentira. Quando mostrei os prints da conversa do WhatsApp, ele leu em silêncio. Depois tirou os óculos e me olhou com uma mistura de compaixão e indignação. Dona Conceição, em 35 anos de carreira, eu já vi muita coisa. Mas isso... Ele balançou a cabeça. Isso é de uma crueldade calculada. Eu sei, respondi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Por isso estou aqui. Quero refazer meu testamento. Quero que eles não recebam nada. Ele ergueu uma sobrancelha. Nada é complicado legalmente. No Brasil, existe a legítima 50% do patrimônio vai obrigatoriamente para os herdeiros necessários, que são seus filhos.
Mas os outros 50%, a parte disponível, a senhora pode deixar para quem quiser. Então eles vão receber metade de tudo de qualquer jeito? A não ser que... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. A não ser que a senhora consiga provar que eles cometeram atos que justifiquem a deserdação. Abandono do ascendente em situação de doença grave, por exemplo, é uma das hipóteses previstas no Código Civil. Abandono. A palavra ficou suspensa no ar entre nós. Dr. Henrique, meus filhos não me visitam. Não me ajudam financeiramente. Não me acompanham nas sessões de quimioterapia. E agora eu descobri que estão planejando dividir minha herança enquanto eu ainda estou viva. Isso é abandono? Ele anotou algo num bloco amarelo. Pode ser. Mas precisamos de provas. Documentação. Testemunhos. A senhora precisa construir um caso. Saí daquele escritório com uma missão. E com algo que eu não sentia há meses. Propósito. Nos dias seguintes, comecei a investigar. Não como uma mãe desesperada, tentando encontrar amor onde não existia, mas como uma mulher determinada a descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Primeiro, revisei meus extratos bancários dos últimos 10 anos. Dona Lourdes me ajudou a organizar tudo numa planilha. Os números eram devastadores. Para Marcos, R$ 185 mil da faculdade. R$ 42 mil para a entrada do primeiro apartamento dele. R$ 28 mil para o casamento. R$ 15 mil emprestados para uma viagem de lua de mel que nunca foram devolvidos. Total: R$ 270 mil para Regina. R$ 240 mil para a loja. R$ 65 mil para a reforma da casa em Alphaville. R$ 32 mil para a festa de 15 anos da minha neta Isabela, que eu paguei inteira porque Regina disse que estava apertada. Total: R$ 337 mil para Fernando. Os R$ 312 mil dos negócios fracassados, mais o apartamento de R$ 450 mil que está no nome dele, mais incontáveis empréstimos pequenos, ao longo dos anos, que somavam pelo menos R$ 80 mil. Total: R$ 842 mil. Quase R$ 1,5 milhão de reais. Era isso que eu tinha dado aos meus filhos ao longo da vida. E nenhum deles conseguia tirar uma tarde para me acompanhar no hospital. Mas a pior descoberta ainda estava por vir. Na quarta-feira, eu estava no meu quarto descansando quando ouvi a campainha. Era Regina. Para minha surpresa, ela apareceu sem avisar, com um buquê de rosas e um sorriso que agora eu reconhecia como falso. Mãe, vim te fazer uma surpresa. Como você está? Eu a recebi com a máscara que aprendi a usar. Sorri. Agradeci as flores. Ofereci café. Enquanto eu estava na cozinha, ouvi o celular dela tocar. Ela atendeu achando que eu não podia ouvir. Mas minha audição sempre foi boa. Oi, amor. Tô na casa dela agora. Sim, vim dar uma olhada. O apartamento tá bem conservado. Só precisa de uma reforma na cozinha e nos banheiros. Mas a localização é incrível, amor. Jardins, perto do metrô. A gente consegue fácil 1,3 milhão. Talvez 1,4 milhão se esperar o mercado melhorar. Pausa. Não. Ela não desconfia de nada. Coitada. Tá tão debilitada que mal presta atenção. Eu vou tentar puxar o assunto da doação em vida, ver se ela topa. O Marcos disse que conhece um cartório que faz rápido, sem burocracia. Minhas mãos tremeram tanto que quase derrubei a xícara de café. Tá, amor. Tenho que desligar. Te amo. Beijo. Ela desligou. Eu respirei fundo, coloquei a máscara de volta no rosto e voltei para a sala com 2 xícaras de café e um prato de biscoitos. Filha, que bom te ver. Fico tão feliz quando vocês aparecem. Regina sorriu, mas seus olhos já estavam vasculhando o apartamento, avaliando, calculando. Mãe, eu estava pensando. Você mora sozinha nesse apartamento grande. Não seria melhor você ir para um lugar menor? Ou quem sabe vir morar comigo em Alphaville. Aí a gente podia vender esse apartamento, investir o dinheiro. E você teria mais segurança financeira para o tratamento. Ali estava a armadilha. É uma ideia interessante, eu disse, mantendo a voz calma. Mas eu gosto daqui. Tenho minhas memórias, meus vizinhos. A dona Lourdes mora do lado. Mãe, mas pensa bem. Esse apartamento vale mais de R$ 1 milhão. É muito dinheiro parado. E se você precisar de um tratamento mais caro, uma internação, você ia ter essa reserva. Vou pensar, filha. Ela ficou mais 1 hora.
Tentou mais 3 vezes puxar o assunto do apartamento. Quando finalmente foi embora, me deu um beijo na testa e disse: Mãe, eu te amo muito. Você sabe disso, né? Eu sabia que ela amava. Amava o apartamento. Amava a herança. Amava o dinheiro que eu representava. Depois que ela saiu, fui até meu quarto e chorei. Não de tristeza, de raiva. Uma raiva fria, cristalina, que queimava por dentro como gelo. Na quinta-feira, fiz algo que nunca tinha feito antes. Pedi para Dona Lourdes me ensinar a usar melhor o celular. Especificamente, a parte de gravar conversas. Para que você quer isso, Conceição? Proteção, eu respondi. Só proteção. Ela me olhou com aqueles olhos que já tinham visto de tudo na vida e não perguntou mais nada. Apenas me ensinou. No sábado, Marcos apareceu. A primeira visita dele em 2 meses. Chegou com uma caixa de chocolates importados e aquele ar de quem está fazendo um grande favor. Mãe, desculpa a demora. O trabalho tem sido insano. Mas vim passar a tarde com você. Ele não passou a tarde. Ficou exatamente 1 hora e 23 minutos. Eu cronometrei, mas nessa 1 hora e 23 minutos eu gravei tudo. Mãe, eu conversei com um colega do escritório, que é especialista em planejamento sucessório. Ele disse que tem uma forma de você transferir os apartamentos para a gente agora, em vida, e economizar um monte de imposto. É uma coisa chamada doação com reserva de usufruto. Você continua morando aqui, usando tudo, mas legalmente os imóveis já são nossos. É só uma formalidade, na prática não muda nada. E por que eu faria isso, filho? Para nos proteger, mãe. Para evitar briga de inventário depois. Você sabe como essas coisas são. E também, bom, é uma economia de quase R$ 150 mil em impostos. Dinheiro que fica na família. E se eu precisar vender um dos apartamentos para pagar o tratamento? Ele hesitou. Só um segundo, mas eu percebi. Mãe, você tem plano de saúde. E a gente tá aqui para te ajudar se precisar. Vocês vão me ajudar financeiramente? Outra hesitação. Claro, mãe. Claro que sim. Mas não vai precisar. Você vai ficar boa. Mentira. 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 Depois que ele foi embora, eu liguei para o Dr. Henrique e enviei os áudios. Dona Conceição, ele disse depois de ouvir. Isso aqui é ouro. Eles estão claramente tentando se apropriar do seu patrimônio enquanto a senhora ainda está viva e vulnerável. Isso pode configurar até crime de estelionato contra vulnerável. Eu não quero prender meus filhos, doutor. Eu sei. Mas a senhora quer justiça, não quer? Justiça. Era uma palavra que eu tinha esquecido. Quero. Então vamos construir o caso. Continue documentando tudo. E quando a senhora estiver pronta, nós vamos agir. 2 semanas depois, veio a recaída. Eu estava na cozinha fazendo chá quando o mundo girou. Acordei no chão, com Dona Lourdes gritando meu nome e uma ambulância a caminho. No hospital, o médico foi direto. Dona Conceição, o tumor está avançando mais rápido do que esperávamos. Precisamos interná-la para estabilizar e avaliar as opções. Quanto tempo eu tenho, doutor? Ele desviou o olhar. É difícil dizer com certeza. Semanas. Talvez alguns meses, se responder bem à medicação paliativa. Semanas. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino. Pedi para a enfermeira, uma moça jovem chamada Juliana, com olhos gentis e mãos firmes, me ajudar a ligar para meus filhos. Era quinta-feira, 4 da tarde. Eu posso estar morrendo, eu disse para ela. Quero falar com eles uma última vez. Ela segurou minha mão enquanto eu ligava. Marcos primeiro. Oi, mãe. Estou no meio de uma audiência. É urgente? Filho, estou no hospital. O médico disse que pode ser. Pode ser o fim. Você pode vir? Silêncio. Ouvi vozes ao fundo. Papéis sendo mexidos. Mãe, essa audiência é muito importante. Um caso de 20 milhões. Eu não posso sair agora. Mas amanhã de manhã, eu vou aí, tá? 1 hora. Filho, amanhã pode ser tarde demais. Mãe, não fala assim. Você é forte. Aguenta mais um pouquinho. Amanhã eu tô aí. Ele desligou. A enfermeira Juliana apertou minha mão com mais força. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Os meus estavam secos. Regina em seguida. Mãe, tô no salão fazendo as unhas. O que foi? Filha, estou internada. O médico disse que talvez eu não tenha muito tempo. Você pode vir se despedir? Ai, mãe, que susto! Mas olha, hoje eu não consigo. Tenho um jantar importante com o Gustavo e os sócios dele.
É um negócio que pode render muito dinheiro pra gente. Amanhã cedinho eu passo aí, tá? Me manda o número do quarto. Filha, por favor. Mãe, eu te amo. Você vai ficar bem. Você sempre fica. Beijo. Desligou. Fernando foi o último. Oi, mãe. Filho, estou no hospital. Estou muito mal. O médico disse que pode ser questão de dias. Você pode vir? Longo silêncio. Ouvi ele respirando do outro lado. Mãe, eu não consigo. Eu não consigo te ver assim. É muito pesado para mim. Me desculpa. Eu te amo, mas eu não consigo. Fernando, eu posso morrer. Você entende isso? Sua mãe pode morrer. Eu sei, mãe. E eu vou carregar isso para sempre. Mas eu não consigo. Me perdoa. Desligou. A enfermeira Juliana chorava abertamente agora. Eu olhei para ela, essa desconhecida que estava ali, segurando minha mão, chorando por mim, enquanto meus 3 filhos estavam ocupados demais para se despedir. Você tem família, Juliana? Ela enxugou as lágrimas. Tenho minha mãe, Dona Conceição, e minha avó, que tem 84 anos. Você visita elas? Todo domingo. Sem falta. Mesmo quando estou cansada, mesmo quando tenho outras coisas para fazer. Porque um dia elas não vão mais estar aqui. Eu sorri. Um sorriso triste, mas genuíno. Sua mãe e sua avó têm muita sorte. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital, eu tomei a decisão final. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para o Dr. Henrique. Estou pronta. Quero fazer tudo o que conversamos. Pode vir ao hospital amanhã às 10 horas? A resposta veio em minutos. Estarei aí. Descanse, Dona Conceição. Amanhã começamos. Eu não dormi. Passei a noite inteira pensando em tudo que eu tinha dado, em tudo que eu tinha perdido e em tudo que eu ainda podia fazer. Às 6 da manhã, peguei um papel e uma caneta que a enfermeira tinha deixado na mesa de cabeceira e comecei a escrever 3 cartas. Uma para Marcos, uma para Regina, uma para Fernando, não cartas de despedida, cartas de verdade. Quando o sol nasceu, eu tinha terminado. 32 páginas escritas à mão, com letra tremida, mas firme. Cada palavra pesada, medida, necessária. Às 9 horas, Dona Lourdes chegou com flores e um pote de canja caseira. Como você está, Conceição? Estou morrendo, Lourdes. Mas antes de morrer, eu vou viver de verdade pela primeira vez em 78 anos. Ela me olhou sem entender. Às 10 horas vai chegar meu advogado, e às 2 da tarde eu chamei meus 3 filhos aqui. Disse que preciso falar sobre o futuro, sobre os apartamentos, sobre a herança. E o que você vai fazer? Eu sorri. Um sorriso que Dona Lourdes nunca tinha visto no meu rosto. Vou dar para eles exatamente o que eles merecem. O Dr. Henrique chegou pontualmente às 10 horas. Trouxe uma pasta preta cheia de documentos e um tabelião chamado Seu Osvaldo, um senhor de 70 anos, com cara de quem já tinha visto todos os tipos de dramas familiares. Dona Conceição, está tudo pronto. O Novo Testamento, a revogação das procurações antigas e os documentos de doação para as instituições que a senhora escolheu. Só precisa assinar. Eu assinei cada página com a mão firme. Surpreendentemente firme para uma mulher que os médicos diziam ter apenas semanas de vida. E as cartas? Perguntei. Estão aqui. Uma cópia autenticada de cada uma ficará arquivada no cartório, junto com os áudios e prints que a senhora forneceu. Se eles tentarem contestar qualquer coisa, teremos provas de sobra. Dona Lourdes assistia tudo em silêncio, sentada na poltrona do canto. Quando o advogado e o tabelião foram embora, ela se aproximou da minha cama. Conceição, você tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Às 13 horas e 45 minutos, a enfermeira Juliana ajudou a me arrumar. Eu pedi que ela trouxesse minha bolsa de casa. Dona Lourdes tinha buscado na noite anterior. Coloquei meu batom favorito, um vermelho que eu não usava há meses. Arrumei o cabelo que restava sob um lenço de seda azul que meu marido, Deus o tenha, me deu no nosso 30º aniversário de casamento. Se eu ia fazer isso, ia fazer com dignidade. Marcos chegou primeiro, às 14 horas e 12 minutos. Veio de terno, como se estivesse indo para uma reunião de negócios. Trouxe um buquê de flores, que claramente sua secretária tinha comprado. Mãe, que susto você me deu ontem. Mas olha só, você está ótima. Eu sabia que era exagero. Regina chegou às 14h23. Vestido estampado, bolsa de grife e salto alto.
Maquiagem perfeita. Beijou minha testa com cuidado para não borrar o batom dela. Mãe, você está com uma cor boa. Ontem eu fiquei tão preocupada, não dormi direito. Mentira. O Instagram dela mostrava stories no jantar até meia-noite. Champanhe e risadas. Fernando chegou por último, às 14h38. Ele parecia desconfortável, evitando olhar nos meus olhos. Oi, mãe. Desculpa por ontem. Eu não estava bem. Eu olhei para os três. Meus filhos, minha carne e sangue. As 3 pessoas pelas quais eu tinha sacrificado tudo. Sentem-se, eu disse. Precisamos conversar. Eles se acomodaram nas cadeiras que a enfermeira tinha arrumado em semicírculo ao redor da minha cama. Dona Lourdes permaneceu na poltrona do canto, em silêncio. Mãe? Marcos começou, já com aquele tom de advogado. Você disse que queria falar sobre o futuro, sobre a questão dos imóveis. Eu trouxe algumas ideias que podem facilitar muito as coisas para todo mundo. Eu também pesquisei. Regina interrompeu. Conversei com o Gustavo e ele conhece um contador que é especialista em planejamento patrimonial. Podemos reduzir muito os impostos se fizermos as transferências agora. Fernando não disse nada. Apenas olhava para o chão. Eu deixei eles falarem. Por 5 minutos, ouvi enquanto meus 2 filhos mais velhos discutiam a melhor forma de dividir meus bens, enquanto eu ainda respirava. Eles nem sequer perguntaram como eu estava me sentindo, se eu tinha dor, se eu tinha medo. Quando finalmente fizeram uma pausa, eu levantei a mão. Terminaram? Eles me olharam, confusos. Mãe? Eu perguntei se terminaram. De discutir como vão dividir as coisas da mãe de vocês que ainda está viva. Marcos pigarreou. Mãe, não é assim. A gente só quer facilitar as coisas. Evitar problemas depois. Problemas depois? Eu repeti. Vocês sabem qual é o único problema que eu tenho agora? É perceber que passei 78 anos criando 3 estranhos. O silêncio caiu sobre o quarto como uma cortina pesada. Mãe, do que você está falando? Regina perguntou, a voz já tremendo levemente. Eu peguei meu celular da mesa de cabeceira. Dia 15 de março deste ano. Grupo do WhatsApp chamado Força, Mãe. Regina, você escreveu assim. Gente, já pensaram no que vamos fazer com os apartamentos? O dos Jardins vale pelo menos 1.200.000. Se vendermos os 3 e dividirmos, cada um fica com uns 700 mil. O rosto de Regina ficou branco. Marcos, você respondeu. Concordo. E tem a poupança também. Mãe sempre foi reservada sobre valores, mas deve ter uns 300, 400 mil ali. Precisamos ver o testamento se ela fez um. Marcos abriu a boca, mas nenhum som saiu. E Fernando, meu caçula sensível, você sugeriu. Será que ela não toparia passar os apartamentos pro nosso nome agora? Tipo, para evitar inventário depois. Fernando finalmente levantou os olhos. Estavam cheios de lágrimas. Mãe, eu não terminei. Minha voz saiu mais forte do que eu esperava. A voz de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Dia 28 de março. Regina, você veio me visitar. Achou que eu não ouvi quando você ligou pro Gustavo da minha cozinha. O apartamento tá bem conservado, só precisa de uma reforma na cozinha e nos banheiros. A gente consegue fácil. 1.300.000. Talvez 1.400.000. Não. Ela não desconfia de nada. Coitada. Tá tão debilitada que mal presta atenção. Regina começou a chorar. Mãe, você não entendeu o contexto. Eu entendi perfeitamente o contexto. O contexto é que vocês estavam planejando me manipular para assinar meus bens enquanto eu ainda estou viva. Me tratar como uma velha senil que mal presta atenção, a coitada. Mãe, a gente te ama, Marcos disse, tentando recuperar o controle da situação. Tudo isso foi mal colocado, mas a intenção era te proteger. Me proteger? Eu ri. Uma risada seca sem humor. Marcos, você ganha 45 mil reais por mês. Eu paguei 270 mil reais pela sua educação e sua vida. Quando eu fui diagnosticada com câncer, quantas vezes você me visitou em 6 meses? Silêncio. 3 vezes. Eu contei. E em nenhuma delas, você ficou mais de 2 horas. Mãe, meu trabalho. Seu trabalho. Sempre seu trabalho. Mas quando você precisou de 42 mil reais para a entrada do seu apartamento, eu larguei o trabalho para ir no banco no mesmo dia. Quando você quis fazer intercâmbio em Portugal, eu trabalhei dobrado por 1 ano para pagar. Eu nunca disse estou ocupada para você.
Nunca. Marcos baixou a cabeça. Virei para Regina. E você? 337 mil reais. Foi isso que eu investi em você. A loja que você disse que ia me pagar em 2 anos, 11 anos depois. Eu não vi um centavo, mas você comprou um carro de 280 mil reais mês passado. Postou no Instagram com a hashtag merecido. Merecido. Enquanto sua mãe pagava 14.800 reais por sessão de quimioterapia. Mãe, eu não sabia que você estava precisando. Você nunca pediu ajuda. Eu não devia precisar pedir, Regina. Você é minha filha. Você devia ter oferecido. Finalmente olhei para Fernando. Meu caçula. Meu menino sensível. E você? 842 mil reais. 3 negócios fracassados que eu financiei sem questionar. Um apartamento de 450 mil reais no seu nome. E quando eu liguei ontem, dizendo que podia estar morrendo, você disse que era muito pesado para você. Fernando soluçava agora. Mãe, me perdoa. Me perdoa. Eu perdoo, Fernando. Eu perdoo todos vocês. Mas perdoar não significa aceitar. Não significa fingir que não aconteceu. Peguei 3 envelopes da mesa de cabeceira. Cada um tinha um nome escrito na frente. Isso são cartas. Uma para cada um de vocês. Eu passei a noite inteira escrevendo. Está tudo aí, cada centavo que eu dei, cada sacrifício que eu fiz, cada vez que vocês me decepcionaram. Mas também está aí todo o amor que eu tenho por vocês. Porque apesar de tudo, eu amo vocês. Vocês são meus filhos. Isso nunca vai mudar. Eles pegaram os envelopes com mãos trêmulas. Agora sobre a herança. Os 3 levantaram os olhos, expectantes. Hoje de manhã, eu assinei um novo testamento. A parte disponível do meu patrimônio, 50%, será doada para 3 instituições. O Hospital de Câncer de Barretos, que cuida de pacientes como eu que não podem pagar tratamento particular. A Casa do Zezinho, que cuida de crianças carentes na periferia de São Paulo. E a AACD, que ajudou o filho da Dona Lourdes quando ele ficou paraplégico há 20 anos. Mãe, você não pode fazer isso, Marcos disse, a máscara de advogado finalmente caindo. Isso é quase R$500 mil. 460 mil reais. Para ser exata, dinheiro que vai ajudar pessoas que realmente precisam. E os outros 50%? Regina perguntou. A voz fina, a legítima. Eu não posso tirar de vocês legalmente. Então vocês vão receber. Mas, dividido igualmente entre os 3 e descontado tudo que eu já dei ao longo da vida. Peguei uma folha de papel da pasta que o Dr. Henrique tinha deixado. Marcos, você já recebeu 270 mil reais. Regina, 337 mil. Fernando, 840. E 2 mil. Considerando o valor total da legítima e os adiantamentos já feitos, o Dr. Henrique calculou que Fernando já recebeu mais do que sua parte. Na verdade, ele me deve 112 mil reais. Fernando ficou pálido. Marcos vai receber aproximadamente 83 mil reais. Regina, cerca de 17 mil. E Fernando, nada. Na verdade, se eu quisesse, poderia cobrar judicialmente a diferença, mas não vou fazer isso. Isso é injusto! Regina explodiu. Você está nos punindo porque a gente conversou sobre a herança? Todo mundo faz isso, mãe! Não, Regina. Eu estou fazendo justiça. A verdadeira injustiça foi eu dar tudo que eu tinha a vida inteira e receber indiferença em troca. Marcos se levantou. O rosto vermelho. Mãe, você está claramente sendo influenciada por alguém. Essa sua vizinha ou esse advogado. Você não está em condições de tomar essas decisões. Eu vou entrar com uma ação de interdição. Eu sorri. Pela primeira vez na conversa. Eu sorri de verdade. Pode tentar, filho. Mas eu já fiz uma avaliação psiquiátrica completa há 2 semanas. Laudo assinado por 2 médicos, atestando minha plena capacidade mental. Está tudo arquivado no cartório, junto com os áudios das nossas conversas e os prints do WhatsApp. Se você entrar com uma ação, tudo isso vira prova pública. Você, um advogado da Faria Lima, vai ter que explicar para o juiz por que estava planejando se apropriar dos bens da mãe com câncer. Marcos se sentou de novo, derrotado. Mãe, Fernando disse, a voz quebrada. O que você quer da gente? Diz o que você quer que eu te dou. Eu olhei para ele. Para os 3. Eu quero que vocês pensem em tudo que eu falei. Quero que leiam as cartas. E quero que decidam que tipo de pessoas vocês querem ser. Não por mim, eu provavelmente não estarei aqui para ver, mas por vocês mesmos. E pelos filhos de vocês, se um dia tiverem, porque o que vocês plantam,
É o que vocês escolhem. E se a gente mudar? Regina perguntou, a voz pequena. Se a gente provar que pode ser diferente? Então talvez a gente possa ter algum tempo juntos de verdade antes de eu ir. Mas isso depende de vocês. Eu fiz minha parte. Passei 78 anos fazendo minha parte. Agora é a vez de vocês. Houve um longo silêncio. Depois, um por um, eles se levantaram. Marcos foi o primeiro a sair. Não disse nada. Apenas pegou o envelope com seu nome e foi embora. Regina me deu um beijo na testa. Estava chorando. Mãe, me desculpa. Por tudo. Leia a carta, filha, depois a gente conversa. Fernando foi o último. Ele ficou parado na porta por um longo momento, me olhando. Mãe, eu vou mudar. Eu prometo que vou mudar. Não promete, Fernando, faz. Ele assentiu e foi embora. Quando a porta se fechou, Dona Lourdes se aproximou da minha cama. Como você está, Conceição? Eu pensei na pergunta. Realmente pensei. Estou em paz, Lourdes. Pela primeira vez em muito tempo, estou em paz. 3 semanas se passaram. Contra todas as expectativas dos médicos, eu não morri. Na verdade, eu melhorei. Não muito o câncer ainda estava lá. Ainda era terminal, mas a medicação paliativa estabilizou meu quadro. E eu recebi alta para ir para casa. Às vezes acontece, o oncologista disse, claramente surpreso. Quando os pacientes resolvem questões emocionais pendentes, o corpo responde. Não é cura, Dona Conceição. Mas é tempo. Tempo. Era tudo que eu queria. Na primeira semana em casa, nenhum dos 3 filhos apareceu. Eu não esperava que aparecessem. Eles precisavam digerir tudo o que tinha acontecido. Na segunda semana, Fernando ligou. Mãe, posso ir te visitar? Pode. Ele veio no dia seguinte. Mas não veio de mãos vazias. E nem com presentes caros. Veio com um avental e ingredientes de mercado. Eu quero fazer jantar para você. Aquele frango ao molho que você me ensinou quando eu era criança. Lembra? Eu lembrava. Ele tinha 8 anos. Queimou o arroz 3 vezes até acertar. Nós cozinhamos juntos. Conversamos. Ele chorou várias vezes. Eu também. Mãe, eu li a carta. Todas as vezes que você me salvou, que você acreditou em mim, quando ninguém mais acreditava. Eu não merecia. Você merecia, filho. Você só esqueceu de merecer de volta. Ele começou a vir toda semana. Depois, 2 vezes por semana. Arrumou um emprego de verdade, como gerente de uma loja de materiais esportivos. O salário era de R$ 4.800, uma fração do que ele gastava antes. Mas era dele. Eu vou te pagar, mãe. Não tudo, porque eu não tenho como. Mas todo mês eu vou depositar R$ 500 na sua conta. Vai demorar, mas um dia eu quito minha dívida. Filho, você não precisa. Preciso sim. Não é pelo dinheiro. É para eu saber que sou capaz de fazer a coisa certa. Regina demorou mais. 1 mês inteiro se passou antes de ela aparecer. Quando veio, estava diferente. Sem maquiagem. Sem salto alto. Cabelo preso. Num rabo de cavalo simples. Mãe, eu e o Gustavo estamos nos separando. Por quê? Porque eu percebi que ele era igual a mim. A gente só pensava em dinheiro, em status, em aparência. Quando eu li sua carta, eu vi a pessoa que eu tinha me tornado. E eu tive nojo de mim mesma. Ela se sentou na minha cama e segurou minha mão. Eu vendi o carro, mãe. Comprei um usado de R$ 60.000 e depositei o resto na conta da loja. Vou te pagar os 240 mil que eu devo. Vai demorar anos, mas eu vou pagar. Filha, eu não preciso desse dinheiro, mas eu preciso pagar. Você entende? Eu preciso saber que sou capaz de honrar minha palavra. Marcos foi o último. E quase não veio. 2 meses depois da confrontação, recebi uma carta dele. Não uma visita, uma carta formal, em papel timbrado do escritório. Mãe, eu respeito sua decisão sobre o testamento. Não vou contestar juridicamente. Mas eu preciso de tempo para processar tudo o que aconteceu. Não sei se consigo te perdoar por ter me exposto dessa forma. Preciso de espaço. A carta me machucou. Mas eu entendi. Marcos sempre foi o mais orgulhoso. O que mais tinha a perder em termos de imagem. 3 meses depois, ele apareceu na minha porta. Sem aviso. Eram 11 horas de uma terça-feira, horário em que ele normalmente estaria no escritório. Mãe, posso entrar? Ele estava diferente. Mais magro. Olheiras profundas. O terno impecável de antes substituído por jeans
e uma camisa simples. O que aconteceu, filho? Eu larguei o escritório. Ok? Eu não conseguia mais. Depois de tudo que você disse, eu comecei a olhar para minha vida e percebi que eu não gostava de nada. Não gostava do trabalho, não gostava dos colegas, não gostava da pessoa que eu via no espelho. Eu estava ganhando R$ 45.000 por mês e era completamente miserável. Ele se sentou no sofá da sala, o mesmo sofá onde ele pulava quando era criança. Eu vou abrir uma ONG, mãe. Assessoria jurídica gratuita para pessoas de baixa renda. Vai ser difícil no começo. Vou ter que usar minhas economias. Mas pela primeira vez em 20 anos, eu tenho vontade de acordar de manhã. Eu chorei. Chorei de verdade. Pela primeira vez desde a confrontação. Filho, eu tenho tanto orgulho de você. Não tem, mãe. Ainda não. Mas vai ter. Eu vou fazer você ter orgulho de mim. 6 meses depois da minha internação, eu ainda estava viva. Os médicos não sabiam explicar. O tumor tinha parado de crescer. Não tinha diminuído, isso seria um milagre que nem eu esperava. Mas tinha estabilizado. A senhora é um caso atípico, Dona Conceição, o oncologista disse na última consulta. Eu não vou mentir e dizer que está curada. Mas o que quer que a senhora esteja fazendo, continue fazendo. O que eu estava fazendo era simples. Estava vivendo. Fernando vinha jantar comigo toda quarta e domingo. Ele tinha começado a namorar uma colega do trabalho, uma moça chamada Camila que tinha olhos gentis e ria das piadas ruins dele. Na semana passada, ele me pediu permissão para trazer ela para conhecer a sogra. Regina tinha voltado a estudar. Aos 49 anos, ela se matriculou num curso de psicologia. Quero entender por que eu era assim, mãe. E quero ajudar outras pessoas a não serem. Marcos trabalhava 14 horas por dia na ONG dele, ganhando 1/5 do que ganhava antes. E nunca pareceu tão feliz. No mês passado, ele ganhou um prêmio de cidadania da OAB por um caso em que ajudou uma idosa a recuperar a casa que os filhos tinham tomado dela. Mãe, quando eu vi aquela senhora, eu pensei em você, ele me disse. E eu pensei, essa podia ter sido você, se você não tivesse lutado. Eu quero ajudar todas as Conceições do mundo. Dona Lourdes ainda mora do lado. Ainda faz canja quando eu estou triste. Ainda me diz verdades que eu preciso ouvir. Conceição. Ela me disse ontem, enquanto tomávamos café na varanda. Você sabe que fez um milagre, né? Milagre, Lourdes? Seus filhos. Eles eram pessoas horríveis. Agora são pessoas boas. Você fez isso. Eu balancei a cabeça. Não, Lourdes. Eu só mostrei para eles quem eles tinham se tornado. A escolha de mudar foi deles. É verdade. Eu não salvei meus filhos. Eu dei a eles a chance de se salvarem. Alguns aceitam essa chance. Outros não. Eu tive sorte. Os meus aceitaram. No próximo domingo vai ter um almoço aqui em casa. Fernando vai trazer a Camila. Regina vai trazer a Isabela, minha neta que agora me visita todo fim de semana. Marcos vai trazer os relatórios da ONG, porque quer minha opinião sobre um caso complicado. Dona Lourdes vai fazer seu famoso pudim de leite. E eu vou sentar na cabeceira da mesa, a mesa que eu achei que nunca mais seria cheia, e vou olhar para minha família. Não a família perfeita dos filmes. Não a família que eu sonhei a vida inteira. Mas uma família real, imperfeita, em construção. Uma família que quase se perdeu, mas encontrou o caminho de volta. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Pode ser meses. Pode ser anos. Os médicos não sabem. E eu parei de perguntar. O que eu sei é que cada dia que eu tenho agora é um presente. Não de Deus, não do destino, mas de mim mesma. Porque eu tive a coragem de dizer basta. De exigir respeito, de me amar o suficiente para parar de aceitar migalhas. Se você está lendo isso e se identifica com a minha história, se você também dá e dá e dá, e nunca recebe de volta, eu quero que você saiba de uma coisa. Você merece mais. Você merece ser amada do jeito que ama. Você merece ser valorizada. Você merece filhos, maridos, amigos, que apareçam quando você precisa. Não porque você está morrendo, mas porque você está viva. E se as pessoas na sua vida não conseguem te dar isso, então talvez seja a hora de fazer o que eu fiz. Parar de dar tanto e começar a guardar um pouco para você. Não é egoísmo. É sobrevivência. Não é crueldade. É justiça. Não é vingança. É amor próprio. Eu aprendi isso aos 78 anos, num quarto de hospital, com uma enfermeira desconhecida segurando minha mão enquanto meus filhos diziam:
que estavam ocupados demais para se despedir, mas eu aprendi. E agora, toda vez que meus filhos me abraçam, abraços de verdade. Não aqueles abraços rápidos e vazios de antes, eu sei que valeu a pena. Todo o dinheiro que eu perdi, toda a dor que eu senti, todas as lágrimas que eu chorei, valeu a pena, porque no final, eu não morri sozinha. E quando eu for seja daqui a 1 mês, ou daqui a 10 anos, eu vou saber que meus filhos aprenderam a lição mais importante que eu poderia ensinar. Amar de verdade não é dar tudo sem limites. Amar de verdade é ter coragem de dizer a verdade mesmo quando dói, especialmente quando dói.